Considerações ao método. O método que visa parar de fumar usando o cigarro eletrônico, desenvolvido pelo Sr. José e que foi copiado e adaptado à nossa realidade na época, 2009, se baseia em dois pilares. Desfazer a dependência química do cérebro através da diminuição paulatina da quantidade de nicotina ingerida. 2. Desfazer o hábito de levar o cigarro até a boca e tragar, parte essa que se consegue pelo esquecimento gradativo. Para aderir ao método hoje acredito ser necessário retornar ao que fazíamos lá no passado e frequentar grupos de discussão sobre o assunto. Após a leitura do livro, procure endereços de comunidades de debate sobre o tema em redes sociais que podem ser úteis nesse sentido. Acontece que quando montamos nosso kit, lá no passado, o cigarro eletrônico não tinha seu comércio proibido no Brasil como nos dias atuais, lembrando que no seu comércio, a fabricação e o uso são totalmente liberados pelo governo americano e pela FDA. Aqui no Brasil, estão sendo realizados estudos para sua liberação, mas já existe a sinalização das autoridades com respeito à legalização do uso terapêutico, como o descrito aqui nessa obra. Portanto, a única forma de adquirir o cigarro eletrônico hoje, e através de importação. Na época que adquirimos os ilíquidos, tinham graduações de teor que iam de 30 mg até 0 mg de nicotina. Hoje, pesquisando em sites internacionais, parece que padronizaram em 18 mg, 12 mg, 6 mg, 3 mg e 0 mg. Isso dá para programar uma redução gradativa usando inicialmente o de 18 mg, depois passa para o de 12 mg, em seguida viria o de 6 mg e daí partiria para o de 0 mg. Mas em um ou dois lugares é possível encontrar de 30 mg e até 35 mg. Com esses é possível trabalhar a dosagem comprando apenas um frasco de 30 mg e um de 0 mg, por exemplo. Daí, conforme já falamos anteriormente nessa possibilidade, a pessoa iniciaria usando apenas o líquido com teor de 30 mg de nicotina. Para um atomizador que coubesse 20 gotas, por exemplo, se usaria 20 gotas do líquido de 30 mg na primeira carga. Depois vai-se fazendo a dosagem com um conta-gotas, gradativamente, entre o de 30 mg e o de 0 mg. Na segunda carga do atomizador se colocaria 19 gotas de líquido de 30 mg, e um gota do líquido com 0 mg de nicotina, e assim sucessivamente. De forma que no final estaria usando 19 gotas do líquido de 0 mg e apenas um gota do líquido de 30 mg de nicotina, e em seguida apenas o líquido com 0 mg de nicotina. O importante é a adaptação da ideia central do método, atacar as duas faces do vício, dependência química, e hábito de levar o cigarro até a boca, para sua realidade atual, pois como diz o ditado, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Dito isso, a pessoa deverá primeiro reunir o kit necessário. Imaginaremos uma possibilidade, mas é claro que cada um deverá fazer suas pesquisas e definir aquilo que mais se adapta à sua realidade. Nesse kit imaginário haveria 2 cigarros eletrônicos de boa qualidade e robustos o suficiente para te acompanhar durante esses 2 meses de tratamento, pelo menos uma bateria reserva, e 4 atomizadores sobressalentes. É importante que se escolha um bom aparelho e use todos os itens que sejam dessa mesma marca e modelo, pois os encaixes e as peças diferem muito de modelo para modelo. Por questão de economia deve-se utilizar um único modelo do início ao fim do tratamento, pois assim, as peças e partes de um acabam sendo reaproveitadas em outro. Por esse motivo é necessário frisar bem a importância de participar de grupos de discussão nas redes sociais para se informar sobre os melhores aparelhos atuais. Use líquidos de melhor qualidade. Onde adquirir? Uma dica que posso adiantar é que perdi muito dinheiro comprando pelo mais barato. Não sei hoje, mas naquela época, o barato acabou saindo caro. No entanto, observo estar muito mais fácil adquirir todos os itens nos dias atuais, pois já vi o modelo de cigarro eletrônico que usei em diversos camelôs no centro da cidade. Já encontrei tabacarias que vendem líquido com e sem nicotina. Com relação à quantidade de líquidos, caso se tenha dúvida de qual volume comprar, pode-se utilizar frascos de 60 ml nos 2 sistemas. Por exemplo,
No primeiro sistema que descrevemos anteriormente, pode-se usar 4 frascos de líquidos de 60 ml cada, sendo um com 30 mg de teor de nicotina, um com 20 mg de teor de nicotina, um com 10 mg de teor de nicotina e um último neutro, ou seja, sem nicotina nenhuma. Nos líquidos vendidos atualmente, parece mais acessível tentar a possibilidade desses 4 frascos serem o primeiro de 18 mg, o segundo de 12 mg, o terceiro de 6 mg e o quarto com 0 mg. Existem tabelas que fazem a comparação do melhor teor inicial de nicotina no tratamento, conforme a quantidade de cigarros comuns a pessoa consumia durante um dia. A tabela indica com qual teor de nicotina deve iniciar o tratamento. No segundo sistema descrito, se usa apenas 2 espécies de líquido. O kit de líquido ideal nesse caso seria um frasco de 60 ml de líquido com 30 mg de teor de nicotina, e 2 frascos de 60 ml com 0 mg de nicotina, ou seja, 2 frascos neutros, 2 conta-gotas, um para o líquido neutro e outro para o líquido com nicotina. Não que nós sejamos defensores dos Yankees, mas em qualquer dos sistemas que for usar, utilize de preferência líquidos importados do ZEUA e que sejam entregues lacrados. As severas leis daquele país forçam os fabricantes a produzirem com alto padrão de qualidade, ou de marcas consagradas. O melhor que achamos na época foi um líquido de marca americana. Se ainda for comercializado nos dias atuais, provavelmente estarão disponibilizando nas gramaturas de 18, 12, 0,6 e 0,3 mg de nicotina. Nesse caso seria recomendável um frasco de 18 mg, um de 12 mg, um de 0,6 mg e por último, 2 com 0 mg de nicotina. Se depois desses últimos você ainda não tiver deixado o hábito de levar o cigarro até a boca e evaporar, então siga usando o 0 mg até que, com o tempo, você vai esquecendo e perdendo esse costume, o que acaba acontecendo naturalmente. Observe a diferença que existe entre mililitros. Quando falamos em mililitros, estamos nos referindo à quantidade de líquido. Quando falamos em miligramas, estamos falando do teor de nicotina na mistura do líquido. Existe também 2 tipos de nicotina, a freebase e a nic salt. Geralmente a nicotina usada em líquidos é a nic salt. Logo, esses teores acima fazem referência à mistura com esse tipo de nicotina. Se o líquido for confeccionado com a nicotina freebase, esses teores teriam que ser bem menores. Essa é a confusão que o sistema faz ao dizer que existe muito mais nicotina no cigarro eletrônico do que no cigarro comum. Acontece que eles não falam que a nicotina freebase é muito mais potente que a nic salt. São tabelas de teores completamente diferentes. Sabemos que cada organismo é um organismo e que cada pessoa pensa de uma forma diferente das demais. Todos somos organismos únicos. Nesse trabalho queremos trazer até você a ideia central do método. Como você já percebeu, o sistema é muito simples. E isso não é sem propósito. Lembre-se que foi desenvolvido por um professor de matemática. Geralmente esses seres são abençoados com mentes privilegiadas. O Sr. José, certamente é um desses tipos, pois seu método simples funcionou perfeitamente com todos que seguiram o passo a passo. Até onde sei foi 100% de aproveitamento em todos que utilizaram. Existe nos dias atuais muito mais informação sobre o cigarro eletrônico na internet. Mas sobre a utilização dele como estamos descrevendo aqui no livro, são raríssimos os lugares que falam. Sabendo disso, quero te dar um conselho. Entre nos sites e converse com todos. Questione, se informe, pesquise. Mas nunca revele exatamente sua real intenção. E sabe por quê? As pessoas simplesmente querem substituir um vício pelo outro. Tenha foco no seu objetivo, que é largar de uma vez por todas o tabagismo e todas as formas de fumar. Uma pergunta que já me fizeram é: por que preciso de um cigarro eletrônico para reduzir o consumo de tabaco e parar de fumar? Não poderia fazer isso com o cigarro comum? E minha resposta é sempre a mesma: não. Não é possível reduzir o consumo com o cigarro comum pelo fato de muitas das substâncias que são adicionadas ao mesmo são exatamente para fazer a pessoa consumir cada vez mais. E não é possível realizar a parte final do método, que é deixar o hábito de estar com o cigarro na mão. Para isso seria necessário um cigarro com 0 teor de nicotina.
Por acaso, você já viu cigarro comum sem nicotina? Se existe um método que comprovadamente libertou diversas pessoas definitivamente do vício da nicotina e do hábito de fumar, não valeria a pena analisar esse método de perto. O mercado do tabaco é controlado no mundo todo por um único e gigantesco monstro. Esses grupos interferem onde for preciso para que sigam vendendo seus produtos cancerígenos e atraindo cada vez mais clientes incautos para sua teia mortal. Se aqui em nosso país, os tentáculos dessa indústria conseguem colocar um médico famoso para demonizar o cigarro eletrônico em pleno horário nobre da televisão e nos principais telejornais, também nos Estados Unidos, eles conseguiram fazer uma completa inversão das pesquisas sérias que foram realizadas sobre o cigarro eletrônico. No entanto, por ser aquele povo muito mais participativo, não conseguiram proibir o livre comércio e utilização do cigarro eletrônico por lá. No próximo capítulo estaremos detalhando o máximo possível esse aparelho. Hoje, olhando para trás, observo como era difícil as coisas naquele tempo. Você observou o malabarismo que era preciso fazer para se conseguir algo tão simples. Nos dias atuais tudo que se precisa fazer é pegar um ônibus e ir até o centro da cidade. Naquela época tínhamos que descobrir um contato em outro país distante, pagar pequenas fortunas e esperar meses até que, se tudo desse certo, finalmente receber um aparelho algum e líquido. Lembre-se, em resumo, o método do Senhor José consiste em substituir o cigarro comum pelo cigarro eletrônico, diminuir o teor de nicotina paulatinamente, e finalmente usar o aparelho com líquido sem nicotina por um tempo para se livrar do hábito de estar com o cigarro na mão e leva-lo até a boca. Foi esse método que usamos e foi esse método que me libertou depois de 33 anos fumando.